Olá pessoal, vamos dar continuidade ao curso técnico de hospedagem. Vamos abordar mais um assunto muito importante e super interessante que fala da operação propriamente dita de um hotel. Eu vou fazer uma rápida apresentação do meu currículo, vamos dizer assim. Sou turismólogo de formação, graduado em turismo e hotelaria. Tenho algumas especializações, especialização em RH, especialização em controladoria, uma MBA em gestão hoteleira de luxo e eu estou fazendo mais uma MBA em gerenciamento de projetos pelo IBMEC. Por que é interessante a gente sempre falar um pouquinho das qualificações que nós temos como professores. Para vocês, alunos, terem a gente como uma fonte de inspiração, onde a gente consegue orientar vocês a nunca parar de estudar. Vocês estão no curso técnico nesse momento, uma próxima fase é um curso superior, de nível superior, um curso de graduação, e não é porque você já fez a sua graduação, a sua faculdade, você tem que parar por aí. Procure sempre se especializar, se atualizar do assunto que você gosta de trabalhar, porque as tendências vão mudando a operação de tudo aquilo que você trabalha hoje. Hoje não foi o que foi ontem, não vai ser o que vai ser amanhã. Parece uma frasezinha bem simbólica, assim, mas reflete tudo isso. Vale muito a pena você pensar a respeito no que você vai fazer próximo ao curso técnico, depois do curso técnico. Aí finalizou a sua faculdade, veja o que você gostaria de se especializar. Ou na área financeira, ou na área operacional, ou na área comercial, ou na área fiscal. Veja aquilo que você mais se adapta e mais gosta de fazer e vá buscar mais conhecimento a respeito, ok? No módulo de planejamento e organização hoteleira, a gente vai abordar alguns assuntos como, por exemplo, princípios básicos da microeconomia hoteleira, avaliação financeira do projeto hoteleiro, concepção e operação, definição de produtos, estudos mercadológicos, um pouquinho sobre faturamento, processo de organização e processo de planejamento. Para isso, eu trouxe para vocês uma literatura, eu fiz a sugestão de alguns livros, uma literatura onde vocês possam buscar mais informação. Não concentre somente nessa aula de apresentação de PowerPoint. Busque os assuntos que os professores, ou a literatura que os professores sugerem para vocês. Nós temos aqui o livro Planejamento e Organização em Turismo, esse material gratuito, Gestão Hoteleira, da Cláudia Araújo de Menezes, um outro material gratuito também que você pode conseguir lá no Google, usa o Google, põe lá Empreender em Hotelaria, um material feito pelo Sebrae, que é um material muito interessante, é um material que eu estou usando como base aqui na apresentação de vocês. Ok, pessoal? O nosso módulo vai ser dividido em 3 aulas. Vou falar um pouquinho sobre empreendedorismo na primeira e na segunda aula, empreendedorismo na área de hotelaria. Eu vou abordar bastante o assunto de pousadas, pequenos meios de hospedagem. E na terceira aula eu vou falar um pouquinho da operação propriamente dita de um hotel. O mercado dos meios de hospedagem. O mercado dos meios de hospedagem no Brasil apresenta números cada dia mais atraentes para os investidores. Por que eu gosto de frisar bastante para os investidores? Porque ou nós vamos ser proprietário de um meio de hospedagem, ou nós vamos estar, se Deus quiser, gerenciando o meio de hospedagem. Seja ele uma pequena pousada, um hotel de médio porte, um hotel de grande porte. E ninguém investe sem querer retorno, sem querer um retorno financeiro. Então, o nosso objetivo, além de dar uma satisfação, uma satisfação para o nosso hóspede, nós temos que trazer uma satisfação financeira para os nossos investidores. Então, você tem que, no seu modelo de gestão, você tem que contrabalancear, ou trabalhar os dois juntos, que é a qualidade de serviço e produto entregue ao seu hóspede e, consequentemente, qualidade e serviço entregue para o seu investidor, que nesse caso é um retorno financeiro.
Tanto a diária média quanto as taxas de ocupação estão em ascensão no país, graças aos investimentos feitos nos últimos anos na divulgação das belezas naturais no país, no exterior e entre os brasileiros. Vale lembrar que a atividade turística é uma atividade muito sensível. Em que sentido? Qualquer situação externa ou interna que afete o mercado nacional, ou o mercado internacional ou global, interfere na atividade turística e, consequentemente, interfere na atividade hoteleira. Eu vou dar um exemplo na crise que nós passamos nos últimos anos, que estamos ainda passando, recuperando da crise, etc. Né? A crise que nós passamos nos últimos anos, né, trouxe um grande impacto negativo na hotelaria, principalmente na questão de diária média e taxa de ocupação. Né? Quais são, vamos resumir aqui, quando você está sem dinheiro, qual é um dos principais itens que você começa a cortar? É o seu lazer, ou as viagens, ou o turismo. Então, por isso que eu falo, qualquer probleminha interno e externo, seja no município, seja no país, seja no continente, etc., vai atingir o mercado turístico e o mercado hoteleiro. Vou te dar um outro exemplo local, surto de dengue, né? Um problema que nós tivemos no município de Campo Grande, né, alguns anos atrás, um surto de dengue. E isso sai na mídia multiplica nacionalmente e as pessoas ficam receosas ou com medo de viajar para aquele local onde está tendo um surto de dengue. E, consequentemente, vai atingir sua diária média e sua taxa de ocupação. O que é a diária média? Né? Diária média é você pegar todas as diárias vendidas no dia e dividir pela quantidade de diárias que você tem. Diária média é um indicador muito importante para você mensurar como está o andamento do seu hotel. O outro indicador é a taxa de turismo. A taxa de turismo monitora a ocupação do seu hotel. Se o seu hotel está com os 100 apartamentos ou 50 apartamentos ocupados, ele está 100% de ocupação. Né? Então, é em cima da taxa de turismo que você faz o monitoramento da ocupação do seu empreendimento. Né? E dentro da ocupação do seu empreendimento, quer dizer, fazendo esse monitoramento, você consegue observar a sazonalidade. Sazonalidade. O que é a sazonalidade, pessoal? São os altos e baixos da ocupação. Se você está localizado em um município que tem a principal atividade de turismo ou lazer, você pega os períodos de férias como período de alta ocupação. Períodos de não férias escolares, ou de férias em geral, é o período de baixa ocupação. Então, esse movimento de ocupação é a sazonalidade. O empreendedor. Por que eu vou falar um pouquinho de empreendedor, né, construção de meio de hospedagem, porque é aí que a gente começa, não adianta nós sermos somente um gestor, né, que estamos ali meramente operacional, só fazendo check-in, check-out, fechando conta, atendendo em restaurante, a gente tem que usar a nossa cabeça também. Né? Então a gente tem aquela operação estratégica. Né? E a operação estratégica a gente tem que ser um pouquinho empreendedor. Mesmo nós não sendo o proprietário da pousada, a gente tem que ter a mentalidade empreendedora para procurar sempre o melhor para aquilo onde nós estamos trabalhando. É importante que você gaste algumas horas refletindo sobre os motivos que levam a querer montar o seu próprio negócio. Né? Numa dessa, após o curso técnico, você vai falar assim: ô professor Leonardo, eu te vi lá no YouTube, na aula online, assim assado, né? Eu estudei com você à distância e você me inspirou a montar um meio de hospedagem, a montar uma pousada. Ou você tem ali uma casa, né, onde existem vários dormitórios e você quer adaptar a sua residência para receber hóspede. Né? Você pode chamar aquele segmento onde você vai trabalhar, que é a sua casa, para atender hóspedes, como bread and breakfast, cama-café, né? o português utilizado. Né? Então, a minha ideia aqui é inspirar vocês em operar um empreendimento hoteleiro, mas em paralelo a isso, quem sabe, empreender em um meio de hospedagem também. São 6 os principais motivos que levam a pessoa a empreender. Primeiro, busca
de necessidade, né? Ela precisa empreender. Tem gente que tem aquela coisa interna, eu preciso empreender, eu preciso ser dono do meu próprio negócio. Ou a pessoa não quer trabalhar mais para alguém e procura sua independência. Ao mesmo tempo que não ter independência, ele procura não ter mais patrão, né? Muitas vezes acha que vai ganhar mais dinheiro, procura as suas realizações pessoais e muitas vezes também horários flexíveis. Ganhar mais dinheiro. Não pense em você que empreender vai te fazer ganhar mais dinheiro, né? O trabalho no seu empreendimento vai fazer com que você ganhe mais dinheiro, né? Então não é fácil empreender. A gente precisa pensar, planejar, ver o que a gente quer, aonde a gente quer e para quem nós vamos atender. E o empreendimento propriamente dito? Por onde começar, professor? O perfil do empreendimento deverá ser obrigatoriamente dado por você. Você que vai decidir o que seu negócio, como você vai atuar com o seu negócio. Como que você vai atuar com a sua pousada. A minha pousada é de praia, eu vou atuar, qual é o público que minha pousada vai atender? Não é de praia, é uma pousada em um ambiente ecoturístico, né? Qual é o público que eu vou atender? Está relacionado a situações, atividades religiosas. Qual é o público que eu vou atender, né? É preciso definir o que você quer antes de iniciar o projeto de construção ou de reforma de algum imóvel que já tenha e queira transformar em uma pousada. Acabei de dar o exemplo de sua residência. Você tem sua residência ali e você quer utilizá-la para receber hóspede. Ok, legal a ideia. Vou utilizar minha residência, vou fazer uma pequena reforma nela, uma adaptação, para que ela comece a receber hóspedes. Ok, Leonardo? Que tipo de hóspede? A reforma que eu vou fazer, ou a adaptação da minha residência, vai estar apta à necessidade deste hóspede que eu vou receber? Entendeu, pessoal? Então vocês precisam pensar muito bem antes de começar a agir. As questões a serem analisadas são as mais variadas. O número de unidades habitacionais. Coloquem na sua cabeça o que é unidade habitacional. Unidade habitacional é aquele apartamento, aquele quarto, aquela suíte. Por que tecnicamente a gente fala unidade habitacional? Porque existem 3 tipos de unidades habitacionais a princípio. Quarto, apartamento e suíte. Quarto é aquela unidade habitacional onde só tem um dormitório. Vamos lembrar dos hostels. Os hostels são assim. Eles possuem um quarto que serve de dormitório e o banheiro é fora do quarto, é de uso coletivo. O apartamento, ele é um quarto privativo, porém com um banheiro privativo também. Então você vê, já vai começando a aumentar o nível. E a suíte, professor? A suíte é um quarto privativo com banheiro privativo, uma sala ou uma antessala. Então, voltando aqui, as questões a serem analisadas são as mais variadas. O número de unidades habitacionais, os serviços oferecidos, o que você vai oferecer, qual é o público que você vai trabalhar, aonde você está inserido, onde a sua pousada está inserida, sua casa está inserida. É na praia? É na montanha? É um público urbano de cidade? Os equipamentos que serão construídos. Preciso de piscina, sauna, parquinho. Poxa, se eu estou trabalhando com uma pousada que tem como público-alvo a terceira idade, é necessário ter um parquinho? Estou com uma pousada onde o meu público não vem de carro, condução própria, ele vem de ônibus, vem de avião, pega um táxi ou pega um transporte de aplicativo, né? Tem necessidade de eu ter um estacionamento? Não. Talvez eu pudesse aproveitar aquele estacionamento e construir mais apartamentos. A sazonalidade, desculpa. A sazonalidade, né? Eu tenho que estar preocupado com essa sazonalidade, né? Quando que é o período de alta, quando que é o período de baixa ocupação. No período de alta ocupação eu vou trabalhar com uma diária um pouquinho mais cara. No período de baixa promoção eu vou trabalhar com algumas diárias em promoção, né? E aí no período de baixa você tem que ser mais criativo para poder
inventar coisas, situações para atrair o seu hóspede para a sua pousada, então você tem que entender a sazonalidade também. O ponto de partida para qualquer empreendimento deve ser sempre uma pesquisa de mercado, né? Lembre disso aqui, pessoal. Pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado é aquilo que vai te dar um norte. Para onde você vai, como você vai, para quem que você vai construir, que público que você vai trabalhar, o que você vai oferecer. Que vai responder às questões básicas sobre a demanda por hospedagem, a oferta disponível na região, a localização mais adequada e etc. É com base nessa pesquisa de mercado que você deverá elaborar um plano de negócio. A partir da pesquisa, você elabora um plano de negócio da sua pousada. Como vai ser a sua pousada? Você vai desenhar no papel como vai ser a sua pousada, como vai ser o seu hotel, como vai ser a sua casa ou sua casa de hóspede. Detalhes na operação do hotel. O que você pretende realmente vender? Ou seja, que produto ou serviço você estará apresentando no seu estabelecimento? Para quem você está planejando um novo negócio? Qual é o seu público-alvo? Onde está localizado? Por quanto e como pretende comercializar o seu produto? E como será a comunicação e divulgação com o mercado? Então isso aqui já te dá uma direção do que você precisa pensar para montar a sua pousada. Pessoal, nesse primeiro momento vamos finalizar nossa aula de número 1. Pelo menos a gente conseguiu já dar um encaminhamento para vocês sobre o empreender, né? E empreender em hotelaria especificamente, né? Onde você precisa ali pensar antes de agir para que você consiga ter ações mais assertivas, mais corretas. 5 minutinhos para tomar uma água, tomar um café e já voltamos. Obrigado.